Olá, bora! Vamos lá, pessoal. Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, a gente vai fazer uma live muito especial. Hoje a gente vai ter a presença do Renatinho, né? Fala, Daniel. Beleza, galera? Show de bola. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Vamos? E aí, galera, animados? Então, hoje, pessoal, vai ser uma live sensacional, né? Hoje cedo a gente fez uma videoconferência, eu e o Renatinho, para alinhar um pouco o tema, ele me perguntando como que é tudo isso daqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Enquanto isso, a gente vai batendo esse papo aqui. E aí eu expliquei para ele, falei como que era, que muita gente já tinha conversado comigo, a dúvida que tem, né? Como que eu faço, como que é? Epa, boa noite, fala Gustavão, Gilberto, todo mundo aí. Sensacional, galera. Show de bola. É isso daí. Vamos usar a quarentena também. Ó, Renatinho já tá aí, pessoal. Em favor, né, da orquidofilia. E a gente tá tentando fazer isso daqui. Então, hoje cedo a gente fez uma videoconferência e foi muito legal. A gente bateu um papo, ele já passou. Daí já surgiram novas ideias. Então, assim, tem um conteúdo especial, tá? Para chegar hoje aqui. Renatinho, o pessoal tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Galera, a gente alcançou ontem 11 mil, né, seguidores aqui no Instagram e hoje a gente alcançou 6 mil lá no YouTube. Então, brigadão mesmo. Epa, Célia tá aí, Michele, todo mundo. Ó, Diamante do Norte, Paraná. Show! Show, Gilberto. Galera, vamos lá? Como que vocês estão aí? Animados? Eu tô bem empolgado. Para quem não conhece, né, o Renato ele faz um trabalho excepcional. Esse foi um dos maiores motivos para eu chamar, porque ele consegue entregar no menor tempo uns frascos com tamanhos assim, de seedlings bem grandes e o mais legal de tudo, né, pessoal? Ele entrega muito rápido mesmo. Então, às vezes você pega um frasco em muitos locais que o frasco demorou 3 anos, às vezes, e ainda assim sai muito pequeno. O dele, ele é bem rápido, 1 ano e meio, 2 anos. Ele vai falar para você de 3 anos, sei lá. Né? Vou deixar por conta dele. E ainda assim, tamanho bem maior. Né? Então, isso facilita muito o desenvolvimento. Beleza? Deixa eu ver se o Renato já está aqui. Que aí a gente já vai estar convidando ele. Renato, você está aí? Se você quiser chamar a gente, deixa eu ver se ele já está aqui. Cadê o Renato? Aqui. Bem, pessoal, tô empolgadão, tá? Semana que vem, se preparem também, vai ter uma grande surpresa para vocês, tá? Uma pessoa internacional. Opa, olha o Renato aí. Boa noite. Bola. Beleza? Renato, você conseguir arrumar aí, né, só para enquadrar aí pra gente, que você tá ficando um pouquinho de lado, assim, ó. Você vai ter que voltar a tela. Ah, interessante que a sua aparece aqui invertida. Ops. Melhorou ou não? Melhorou, isso aí. Sim, agora sim. Beleza? Maravilha. Show de bola. Pessoal, bem, Renato tá aí. Renato, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado, tá bom? Esse aceito seu é muito importante pra gente. A Orquidofilia agradece, né? A gente precisa dar mais vozes. As pessoas precisam ter, né, esses ambientes para poder estar falando, principalmente para quem começa hoje na orquidofilia, né? Aqui no canal tem muita gente começando, aqui no nosso Instagram, lá no canal também. Depois esse vídeo, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar no canal do YouTube, tá bom? Então, beleza, ó, Daniel Neubauer tá aí, a galera tá todo mundo aí, a Djarme, o Gilberto. Pessoal, sintam-se em casa. E, Renato, eu acho que 5, 10 minutinhos para perguntas no final, pode ser? Claro. Então tá bom. Renato, fica à vontade. Você que tem que falar pra caramba aqui hoje. A gente só tá aqui para aprender com você, cara. Sinta-se à vontade aí, beleza? Joia, Leonardo. Então, muito boa noite para você e a todos que estão nos assistindo aí. Só tenho primeiro a te agradecer muito pelo convite, a gentileza, né, por deixar expor aí a minha experiência, né? E o fato, assim,
O que eu venho trazer aqui é mais sobre a experiência prática, né? E Uhum. que eu acho que isso pode trazer aí algo de importante, principalmente naquilo que a gente pode errar mais, acertar mais, ou melhor, né? Uhum. Porque eu tenho comigo que errar é uma das maneiras de aprender, né? Sim. Agora, a gente já pode pegar também o aprendizado com que outras pessoas já trilharam um determinado caminho e avançar ele mais. Desenvolver. É mais ou menos essa linha que eu sigo aí e que eu acredito assim que possa facilitar, né? E por isso que nós deixamos aí esse sentido, né? Expectativas, né? Que o sistema tem e os desafios que ele traz também. Sim, sim. Ótimo, ótimo. E aí, conta pra gente, então, todo esse desenvolvimento de vocês, toda esse conceito que vocês criaram, né, na reprodução de orquídeas aí, beleza? Pois então, a parte assim de propagação in vitro de plantas, né? Eu fico muito à vontade para lidar com ela, né? Para comentar, porque eu tenho de assim um contato prático com ela, né? Seguido do teórico também, há no mínimo aí próximo de 20 anos. Não. Vai ter aí quase que uns 18 anos, né? Isso remonta bem quando eu entrei na graduação, né, em ciências biológicas, e foi até interessante, assim, que naquele momento, né, eu já tinha coleção de orquídeas e me impressionava muito com o assunto, né? E até trazendo, assim, aquilo que eu lidei também, né, Uhum. que me levou a isso aqui, já no nos primeiros meses na graduação, eu tinha muito contato com o laboratório. E aí então, assim, aquela questão, né, de ensaios, a rotina laboratorial, descobrir, né, por meio de experimentos e chegar ali a uma melhoria num processo, num procedimento, me incentivava muito, né? E a tal ponto que eu vendo aquela rotina ali, eu pensei, nossa, a minha intenção é seguir o sistema acadêmico, né? Fazer mestrado, fazer doutorado. Felizmente eu consegui, e assim, porque a pesquisa sempre me chamou muita atenção, né? Não ficar satisfeito com o que já existe, né? Tentar juntar as peças do quebra-cabeça aí. E nisso, o que houve foi que eu fiz assim, de fato, eu tinha uma certa deficiência com o assunto também, é, mas não era muito a aplicação mesmo do cultivo in vitro de plantas, e mais particularmente com orquídeas, não deixa de ser uma ciência um pouco mais recente, né? E Uhum. existiam algumas limitações também com isso. Felizmente conseguimos aí eu juntar tudo num laboratório que não era no assunto, né? Era em bioquímica de micro-organismos e plantas. Aí eu pude trazer aí a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado, e sempre voltado então para a conservação e melhoramento genético de orquídeas, mais particularmente das orquídeas brasileiras e que nós temos aí com maior frequência nas nossas coleções. Entendi. Renato, conta pra gente então. Então, você tem mais ou menos aí 18 a 20 anos de cultivo de orquídea também. Não só de. Não conhece só Isso. laboratório, né? Então você tem esse skin in the game aí, a pele em risco, né? Que a gente fala. Então, muito massa. E aí, mostra pra gente, então, o que é o cultivo in vitro, né? Falar as fases, se você puder, né? Mostrar pro pessoal como que é esse a gente envia uma semente para você, a cápsula. Fala um pouco mais disso daí pra E gente, que alguém ocorre quer. é que o assunto em que a palavra é em latim, né? In vitro, porém, aí traduzindo ao pé da letra, que significaria dentro de um vidro, né? Embora não signifique exatamente isso, né? A ideia maior é
manter um cultivo em condições controladas de qualquer material biológico. Então, no caso, se trata de plantas, né? Um pedaço de plantas. E que aí, ou mesmo uma planta inteira, né, em menor tamanho, mas o que ocorre ali no cultivo in vitro é exatamente uma condição em que nós temos, em condições de incubação, né, mais particularmente temperatura e iluminação, que são controladas. E para isso, então, por isso que eu não queria traduzir ao pé da letra, né, porque não necessariamente você teria ali dentro de um vidro, mas sim, pode ser, por exemplo, um cultivo dentro de uma estrutura plástica, né, dentro de um tubo de ensaio. Não deixa de ser um cultivo in vitro. Então, a ideia maior... Exato, a ideia maior é mais nesse sentido, né, de que nós temos ali uma condição de incubação que tem ali as suas características controladas. Sim. E aí, então, nesse aspecto aí, é que nós conseguimos propagar eficientemente plantas da família das orquídeas. Né? E como isso ocorre? Porque as orquídeas, talvez eu teria aí como um dos aspectos mais comuns que nós temos em toda a família, e ela é uma família de plantas muito grande, né? Certamente aí está entre a primeira ou talvez a segunda maior família de plantas, né? Uhum. O que elas têm em comum é a dispersão de grande quantidade de sementes. Essas sementes, elas são então provavelmente dispersas pelo ar, a maioria delas, né? Então elas são muito diminutas, muito pequenas e em grande número. Por quê? Elas não têm a reserva de energia que todas as sementes têm. E aí existe um termo técnico, né, que é o endosperma. Então é aquilo que nutre o embrião para ele conseguir germinar. Para isso acontecer, a planta encontra na natureza uma associação com o fungo, por isso ela estabelece então uma simbiose, né, que é a denominada associação com fungos micorrízicos. Então, ali estabelece-se a micorriza e dessa forma, então, a planta consegue germinar, porque o fungo fornece esses nutrientes que são indispensáveis para qualquer embrião poder germinar e crescer. Sem Entretanto, fungo, não germina. Não germina. Isso na natureza, tá, pessoal, né? Isso é o modo natural, né? E aí existe uma questão agravante, até porque esse relacionamento que eu digo esse aí, né, esse relacionamento que ele é mutualístico mesmo, né, um tipo de simbiose, isso ocorre muitas vezes de uma forma extremamente espécie-específica. Então, a própria micorriza que faz germinar uma Cattleya ametistoglossa, certamente é o fungo, né, a espécie que não faz germinar a Cattleya aclande, por exemplo. Nossa, então nós temos especificações muito próprias, né, do sistema. Isso eu digo que ainda até em questão genérica, né? Mas já se sabe que existe isso muito. Mas aí o que houve foi que já no início do século passado se conseguiu propor aí que um meio relativamente simples que pudesse ter os nutrientes para esse embrião poder crescer, pudesse ter a consistência que é conseguida pela gelificação com o agar, eu poderia ter então ali uma fonte de carbono, que é a sacarose, o açúcar, né? Nós usamos muito o açúcar de cana, né? Por isso então sacarose. Esse açúcar e mais os nutrientes já conseguem então fazer com que esses embriões possam germinar e crescer inicialmente, substituindo todo aquele trabalho que o fungo faz por meio do processo da micorriza. E aí então nós conseguimos fazer com que essas sementes germinem de modo artificial. Isso foi assim um divisor de águas, sem dúvida, né? Foi essencial para que hoje nós pudéssemos ter o volume e a dispersão aí de plantas cultivadas, né, de orquídeas, como também o número de híbridos, né, se avançou muito no melhoramento dessas plantas. Certamente já existem aí muito mais do que 100 mil
híbridos de orquídeas registrados, né? Isso é, indubitavelmente, sem dúvida, o maior número de híbridos em qualquer família vegetal. Então, nenhuma outra família tem tantos híbridos assim, né? Que já estão registrados. E isso muito se dá aí em razão do cultivo in vitro também, né? Dessa forma artificial de se poder propagar essas plantas. Então, essa grande virada que existiu foi mais ou menos em que época? Década de 80, isso? Não, um pouquinho antes. Ela foi desenvolvida por um americano. Ele se chama, certamente de descendência japonesa, né? Ele se chama Lewis Knudson e data de 1922. 1922 ele desenvolveu isso daí, se não falha a memória, até com uma Cattleya mosse. Era Mas na época... Aqui no nosso país, quando começou essa reprodução in vitro? Ah, sim, aí já data um pouco mais da década de 60, certamente, com os trabalhos, eu acredito até, de Rothenburg, né, na Florália, né, no Rio de Janeiro. Vou olhar, considerar ainda... É relativamente recente, né? Sim. E até a própria... É interessante que as orquídeas têm até uma particularidade aí, que as orquídeas elas inauguraram o cultivo in vitro, né, na forma de semeadura. E elas inauguraram também a clonagem quando Georges Morel, que era um pesquisador francês, quis limpar Cymbidium de vírus e descobriu-se então a clonagem. Então, tanto multiplicar plantas a partir de semente foi com orquídeas e multiplicar também de forma clonal, né, fazer mericlones, foi também com essa família de plantas. Já Morel na década de 60. Interessante. 1960. Legal, isso é um conteúdo que a gente às vezes não tem acesso, né? Bem interessante, Renato, bem interessante. E aí continua falando que a gente você já estava falando lá sobre o desenvolvimento, né, do substrato, tudo. Pois nisso então começa que para se obter, né, um sucesso com a germinação, se obtém então o início de tudo então é sem dúvida obter uma semente bem madura. Hoje a gente já tem uma certa experiência em algumas espécies, não são muitas, mas com quem nós já lidamos aí, inclusive com diversos períodos de maturação, né, e que pudesse então ter a maior eficiência para a germinação e o crescimento in vitro. O crescimento então nessas condições que são controladas. Obter essas características, né, do ponto certo da maturação é um passo muito importante. E não raras vezes ocorre aí deficiências que eu acredito, né, eu até como melhorista, acredito mais que são sobre ordem aí, de características genéticas que ocorram, né, de falhas que geram o abortamento de frutos. Então é muito importante eu saber daquela determinada espécie quanto tempo aquilo leva para que possa obter sementes maduras. Uma fração daquilo é o tempo, então, em que as sementes já estão maduras. Porque dentro de uma determinada espécie, se ela possa levar ali 12 meses para que o fruto se abra, porque todo fruto de orquídea, quando maduro, ele se abre naturalmente. Ele é chamado de deiscente. Então, se abre quando está maduro. Uma vez que eu tenho muito bem conhecido isso, eu posso considerar ali que de 60% a 70% desse tempo, as sementes já têm um embrião viável. Então, se a planta leva ali 10 meses para que possa abrir o seu fruto, com 7 meses, certamente aquele fruto tem sementes maduras. Isso ocorre até porque a maturação fisiológica da semente ela é um pouco antes aí do que a maturação do próprio fruto. Então o fruto está fechado
mas a semente está madura. Mas a semente interna já está no ponto, né? Só para Exato. deixar bem claro para quem não pegou, pessoal, né? A planta vem com a flor, a gente faz a inseminação, o cruzamento ali, e ela começa a encapsular, né? Aquele encapsulamento que o pessoal fala, cápsula de orquídea no dia a dia, né? O que o Renato está falando que é o fruto, né? Aquela cápsulazinha ali por trás da folha que cresceu, só para o pessoal entender. E ele está falando que, às vezes, apesar da cápsula demorar a se romper, 10 meses, 11 meses, mesmo antes, ela já está madura. Então, às vezes, até ela romper, você fala, por que eu estou enviando uma cápsula que está fechada? Às vezes, muita gente tem essa dúvida. Então, ela vai estar verde. Não necessariamente. Às vezes, as sementes já estarão maduras, não é isso, Renato? Exato. Mas aí ocorre outro problema também, porque se eu estou considerando aí, vamos trazer nessa condição hipotética, né, que eu trouxe, em que 10 meses é o tempo de maturação de uma determinada espécie aí de orquídeas que nós estamos considerando. Desses 10 meses, eu não posso cortar ele antes ali do que 6. E fatalmente, muitas vezes ocorre da fruta se amarelar com 3, 4 ou até 5 meses. É verdade. Aí muitos me questionam, por que isso ocorre? É a nutrição? É questão porque eu mudei o local? É porque nós estamos tendo condições climáticas adversas, né, de prováveis veranico, invernico, entre outras circunstâncias? Eu diria, olha, nós temos muitas possibilidades, mas aquela que eu mais acredito também é por questão de questões genéticas. Então, podem existir aí inconsistências genéticas que um determinado cruzamento ou mesmo autofecundação de uma determinada planta não se consiga. E aí, então, aquele fruto, o que acontece? Ele foi ali desenvolvido mais por uma questão hormonal. Então, existe ali uma questão fisiológica na planta que o fruto, sim, ele se desenvolve, mas ele não matura sementes. E aí, quando nós vamos observar essas sementes, elas estão ali totalmente, parece uma palha, realmente muito esbranquiçada. Então, quer dizer, era a semente em germinação, essa palha mesmo, né, nós denominamos ela de testa, né, que seria a casca da semente, e nós vamos ver que não tem embrião nenhum. Mas muitas vezes, quando esse material é guardado em geladeira, aí existe uma outra questão também, que depende do tempo da maturação, né? Aí eu fiz um pós-doutoramento também, que era exatamente relacionado à conservação de sementes. Na verdade, de fato, de conservação de recursos genéticos. E aí, então, que nós vamos considerar a semente, ela pode ser conservada dentre algumas circunstâncias, né? Porque a viabilidade dela, ela decai. Ela é um organismo vivo, que respira. E aí, então, ele está todo sujeito a questões de, vamos dizer assim, de validade, né? De tempo que já é conhecido. E aí, existem alguns processos para armazenar isso. Entendi. O Adjar me tinha até perguntado algo semelhante aí, né? E aproveitar para falar, pessoal, no finalzinho a gente vai deixar uns 5 minutinhos aí em média, tá? Para a gente abrir para umas perguntas também. Beleza? Renato, você trouxe aqueles frascos aí para mostrar para o pessoal, falar um pouco aí dessas fases para gente? Sim, temos sim. O que acontece, então? Infelizmente, eu estou citando aqui, mas eu não consegui encontrar. Eu corri hoje no Orquidário, né, para visualizar isso daí. Se eu pudesse encontrar uma semente que não estivesse dentro do tempo de maturação e que acabou amarelando. Muitas vezes, quando isso acontece, é como eu disse, né, quase que na totalidade não ocorre a germinação. E eu não pude trazer aqui como uma ilustração, não tinha disponível. Mas é uma característica muito frequente, né, tá? É uma característica assim, muito própria, que o fruto ele se transforma num colorido amarelo-limão e bastante homogêneo. O fruto inteiro fica amarelado, constante, né?
E aí, então, aquilo ali vai chegar a ficar marrom e vai apodrecer, se não tirado da planta-mãe, né? Aham. Aquilo ali tem também como visualizar, é isso aí que eu queria chegar também. Existe um próprio que um corante que ele permite com que apenas aquelas estruturas que estão respirando no embrião sejam coradas, né? É o denominado sal cloreto do tetrazóleo. Ele emite uma coloração avermelhada por conta de uma ligação numa enzima da atividade respiratória. Então, a assimilação é que se aquele material está respirando, ele está vivo. Então, quer dizer, se eu coloco o corante na semente e o embrião corou, ele está respirando, logo, ele está bastante vivo. Então, isso aí pode visualizar também esse tipo de semente que aborta, né? Que Já chega. matura, que abriu, né, de fato, antecipadamente. E aí eu diria que quase na totalidade o que verifica é um problema para mostrar essa viabilidade. Então, quer dizer, se amarelou, é um péssimo sinal. Certamente o seu fruto não vai conseguir ter sementes ali viáveis. Quer dizer, a primeira recomendação é também chegar e repetir o cruzamento, ou utilizar-se daquela matriz com outra planta, certamente pode ter uma semente melhor e que vai chegar a germinar. Né? Essa é a ideia inicial. Mas aí, citando novamente, então, voltando ao que você questionou, né, Leonardo? Aham. Nós temos aí, então, olha, muitas vezes fica mais fácil se conseguir ilustrar, né? Esse aqui mesmo, olha, é um frasco que eu trouxe aqui, exatamente, uma semente de uma planta que eu tinha muita estima, né? E que chegou a amarelar. Pela visualização aqui não é possível verificar, mas aqui está cheio de sementes, porque elas são realmente diminutas, né? Aqui no envoltório. Pozinho, E tem isso, tipo um pozinho, né? Uma camada, um pozinho isso. branquinho aqui, dá pra ver, sim. E Tô pode conseguindo verificar visualizar. que ele é meio esbranquiçado, né? Então um pouco translúcido. Esse, Isso. esse pozinho ali, ele realmente é aquilo que eu citei, a casca, né? Apenas a testa das sementes e não estão ali prontos para germinar. Isso aqui já passou, já tem uns 5 meses, está pronto já quase para descartar. Porque em 3 meses eu tenho uma resposta muito diferente disso, né? O que eu tenho em 3 meses é esse perfil. Entendi. Então você pegou o fruto aí, já espalhou as sementes dentro disso aí, com 3 meses você já consegue saber, né, o resultado. Isso, entre 3 e 4 meses já é o suficiente para eu poder ter uma germinação assim, em que eu possa avaliar o vigor. Isso foi também até pelo desenvolvimento do meio que nós tivemos aí. Esse meio, tá, ele tem mais de 20 itens, né, são muitos. Então são sais, vitaminas, o agente que gelifica, né, que é o agar mesmo, o agar de pureza analítica, e tem essa coloração que nós podemos verificar aqui, né, que é meio acinzentado, né, preto, que é isso aqui é do carvão ativado. Eu já fiz em diversos experimentos que o carvão ativado também ele é indispensável, ele é muito importante para a própria germinação, né, a qualidade de germinação e o crescimento. Conseguimos publicar isso também em artigo científico. Certamente tem várias características ali que o carvão ativado traz de bom. Entre outros detalhes também, né, desses componentes do meio. E tudo Sim. isso para que possa, então, o meio ele trazer o quê? Aquilo que a planta precisa para se desenvolver bem. Só que eu preciso validar isso num rigor científico, né? Eu preciso validar isso com as regras de experimentação. Então, eu tenho que fazer realmente um experimento que colabore ali em todos os aspectos de um ensaio científico, né? Sim, Isso sim. é estabelecido por regras, né? As regras principalmente aí de casualização, repetição, controle local. Então, são vários aspectos que eu analiso nos tratamentos e valido aquilo, né, até com uma análise estatística.
E aí que nós conseguimos observar, né? Com essa germinação aqui, olha, em 3 a 4 meses, até 4 meses, isso começa então na sequência de recultivos, que é quando eu passo isso para um novo frasco. A gente fica tentado também, né? E eu já fui corrigido quanto a isso também, e aí por isso que eu transfiro hoje, né, a informação, né? Que a gente pensa que é repique, né? E o repique, ele existe sim, existe o repique em termos de quando eu cito colônias bacterianas, quando eu cito o corte de plantas. Então eu tenho uma toceira de cana-de-açúcar, por exemplo, in vitro. Aí eu faço repique, eu faço cortes. Já aqui não, eu vou pegar essa estrutura que germinou, essa estrutura aqui que ainda é um embrião, isso aqui é o denominado de protocormos. O protocormo é um embrião que se desenvolveu. Ainda nem é plântula. Tá? Ele não é plântula ainda, é um protocormo ainda. E aí eu transfiro ele num novo meio e eu só renovo as condições. Por isso, então, isso é um recultivo. Entendi. Tá? Então a palavra técnica é mais certo falar assim, é um recultivo, porque eu não corto nada, eu não pico. Isso. Eu só faço um novo cultivo. E aí, então, se eu tenho ela pronta aqui e eu faço os recultivos, isso aqui vai passar agora por recultivos a cada 2 a 3 meses, para que eu possa renovar as características desse meio. E aí, então, eu trago todas as condições para que eu possa ter, então, a planta bem nutrida, se desenvolva bem, e aí, então, só te corrigindo também lá do início, né? Você comentou ali, em 2 anos, né? Hoje está um pouquinho menos de um ano. Ano, uma vez semeado, a gente consegue chegar aí nas condições que tem esse frasco aqui, né? Isso aqui, olha, foi semeado em junho do ano passado. Nós temos isso aqui 11 meses. Impressionante, Renato. Realmente é surreal. Galera, olha a qualidade do frasco. Mostra o enraizamento aí, Renato, pra gente. Nós podemos perceber que ele tem muitos velames, né? Velames aqui, olha, na parte inferior. Na verdade, alguns formam até um novelo, né? Que eu chamo até, porque ele enraiza muito. Isso passa a ser até um certo problema para poder tirar, né? E aí, mas é claro que isso também depende aí dessas condições aí. Como é que estava a semente, né? Se estava naquele ponto de maturação ideal. Mas passando por 3 recultivos, e aí a gente chama de os denominados R's, né? O R aí vem de recultivo. Eu semeio, faço R1, R2, no R3. Isso aqui é um frasco de R3. Tá? Então normalmente fazem 3, em média. Isso. E aí que eu chego aí, né, intervalo entre 2 a 3 meses até esse 9º, 10º mês. Uma vez que elas estão aqui no último frasco, eu sempre transfiro para esse maior. Exatamente porque ele já tem o número de mudas já determinado, né? E aí, se o frasco está aqui, Leonardo, antes disso, sempre nós temos ele numa luz artificial. As condições de luz, então, ela é denominada de... ela é incubada in vitro, né? Nós temos uma temperatura, então, que ela está ali próximo dos 25 graus. Então, 25 mais ou menos 3 graus. Então, tem uma flutuação, 3 a 4 graus, né? Ali ela vai próximo ali de 22, aí ela vai no máximo até 27. 27, Isso, para que as plantas fiquem nas condições ótimas. Mas aqui, quando ela está no último, dentro de um certo tempo, nós já transferimos ela então para a luz natural, que é a luz do sol. Ela tem uma luz um pouco mais controlada do que no orquidário, porque naquelas condições a planta vai se ajustando então as características que ela vai ter quando eu faço a climatização. Ou seja, eu tiro do vidro e transfiro para o vaso. E isso aí é até denominado, né? Isso aí é o endurecimento da planta, né? A palavra vem do inglês também,
mas vem como endurecimento, quer dizer, a planta se rustifica, né? Se deixa mais fortalecida. Aí tem toda uma variância, né? Ela vai realmente ver na luz natural, né, que as temperaturas vão alterar. Então, aqui no inverno mesmo, nós chegamos aí a ter questão de 17, 18 graus, e a máxima ela vai chegar ali próximo de uns 29, 30. Então, quer dizer, a flutuação de temperatura ela já é maior. E isso tudo induz na planta um reforço exatamente para que no momento dela climatizar, ela possa ter maior sobrevivência. Elas já estão melhor adaptadas. E aí é o que eu ouço muito com certa frequência, isso também nos enche de orgulho, né? Muitos chegam a citar assim, nossa, eu observo que as suas plantas, pode ser o tamanho que for, mesmo a muda menor, elas sobrevivem, elas crescem realmente. Então, quer dizer, isso tudo tem a ver com esse período aí, tá? Essa fase. Então, para crescer, enquanto é aqui, ó, nos vidros menores, né, e passar pelos recultivos, R é de recultivo, né, elas estão, então, em luz artificial. De fato, nós usamos aqui uma luz que ela foi desenvolvida pela Philips. Trata-se da luz Green Power. Essa é uma tecnologia, então, da holandesa Philips, própria para horticultura. Então, é uma iluminação que ela é da tecnologia LED, mas ela tem 2 comprimentos de onda, que são exatamente aqueles tipos de iluminação mais apropriados para a maior eficiência fotossintética de plantas. Então, quer dizer, a planta absorve ali, ela tem ali, né, aquilo que ela é capaz de absorver de melhor forma. E já na fase final, quando o vidro está aqui, né, as mudas estão aqui maiores, esse sim vai para a luz natural. Então, quer dizer, a folha até fica grossa, a gente repara os brotos mais fortes, né? Então, faz parte daquele denominado endurecimento. Tornar mais rústica essa adaptação dela mesmo, né? Exatamente, eu chamo muito disso aí, rustificação dessas mudas. Nossa, Renato, realmente assim, fiquei impressionado. 1 ano é um tempo muito, mas muito impressionante. E a qualidade. Pessoal, eu já veio para cá para casa frasco seu menor, né? De alguma reprodução que você fez, seedlings menores e seedlings maiores. Realmente o que você falou, a gente percebe aqui, né? Muitas vezes a gente perde aquele frasco que tem os seedlings pequenininhos e não, eles realmente parecem, assim, a gente até pensa, né? Até seria que será possível, por exemplo, a nutrição que esses seedlings receberam no frasco interferir, porque realmente é muito impressionante. Um seedling, às vezes, pequeno, a gente perde com muita frequência, principalmente quem tem orquidária aberta, igual eu. E os que vieram, realmente, assim, não morreram, conseguiram manter e estão crescendo bem aqui. Sobrevivem, né? Isso daí. Impressionante. Aí, então, você faz 3 repiques em média, é isso? Recultivo? Isso, né? Exatamente, a gente para no R3, isso. Entendi. 1 ano, em média. Uhum. E até 1 ano, mas considerando a ideia, né, dos americanos, né, que tempo é dinheiro, e então a gente pode antecipar, né, esse nosso programa de melhoramento, né? Se pensar lá na frente em resgatar uma característica, eu vou conseguir dessa forma, obtendo aí o tempo até a floração mais antecipado. Isso é impressionante. Já são agora 9h40, passou assim muito rápido. Eu já quero aproveitar para te fazer uma pergunta aqui, sinal que o assunto é bom, né? Mas de aproveitar e fazer uma pergunta. Todo mundo gosta da sofronites amarela, né? Da sernazinha amarela. E todo mundo fala assim, né? Sofronites amarela é muito bom, mas por que ela é tão cara? Você que trabalha com essa reprodução in vitro aí, fala pra gente, é super fácil ela de reproduzir, como que é? Não, não é não. Até mais do que isso, né, Leonardo? Pela minha experiência, o que eu já observei é que ao cruzar também planta amarela com amarela, além de tudo, não sai toda a progenie, quer dizer, toda aqueles filhos ali de plantas amarelas. Isso que é ainda mais trágico, né?
O que acontece é porque, provavelmente, né, aquela característica, né, os genes que condicionam a cor amarela, né, teriam aí genes recessivos, né? Então, quer dizer, são genes que são realmente mais raros, né, de se ocorrer, exatamente porque eles precisam se manifestar em homozigose, provavelmente. Então, quer dizer, são determinadas combinações que se consegue obter isso daí. Agora, a própria sofronite é um caso muito particular, que é uma planta que ela, em tempo adulto, ela já é baixinha, né? Então, in vitro, ela fica muito minúscula. Aliás, existe uma outra planta também, que é a chamada Lélia cincorana, né? Agora, com a nova atualização, veio para a Cattleya, né? Cattleya cincorana. É uma outra planta também dificílima de crescer in vitro, cresce bem lento, vai mais devagar, mas cresce. Já chegamos a ter planta aí que, uma vez semeada, chegou à maturidade. Com as sofronites, houve isso aí também, né, na Serna, e foi bem interessante que isso daí não retornou todas as plantas filhas amarelas. Algumas tiveram até colorida laranja, né? Então amarela, às vezes, é uma raridade muito forte. E aí, provavelmente, nós precisaríamos avançar também com esse rigor da experimentação científica, né? No sentido de provavelmente até avaliar características de incubação, meios apropriados para que essa planta possa responder melhor, né? Porque nós lidamos já com aquelas outras catleias, bifoliadas, monofoliadas, plantas que têm um determinado tipo de exigência, né? Certamente não são aquelas mesmas que, né, as exigências, principalmente nutricional, que a sofronites tem. Interessante, muito interessante. Realmente, a gente percebe a qualidade do trabalho, né, Renato? E percebe, assim, que não é um trabalho apenas de produção, mas sim um trabalho científico, que vocês buscam o desenvolvimento mesmo, né? Isso é muito legal, porque no meio as pessoas às vezes não têm essa noção, né, Luiz? Luiz comentou aqui, nossa, onde eu mando é menos da metade do seu tempo, realmente é muito impressionante. Só falar o seguinte aqui, aproveitando já, pegando as perguntas que o pessoal tem mandado aqui, muita gente falando assim, fala sobre 4N, fala sobre 4N, o que é uma planta tetaploide. A gente até conversou hoje na videoconferência que a gente fez mais cedo, né? Verdade. Sobre talvez fazer isso, se você quiser falar aí, fazer isso com uma outra live, né? Só para o pessoal já receber a resposta aí. De fato, eu fiquei até pensando nisso, né? Seria mais fácil até explicar por esquemas, né? E aí que nós temos, assim, as plantas poliploides certamente são plantas melhoradas, são plantas que trazem características mais avançadas, né? Então, por isso que é importante a poliploidização, porque são plantas que têm características melhores em forma técnica, intensidade de cor, número de flores por haste, e até mesmo, eu posso citar, a durabilidade dessas flores. Sim. E antes, até existe aí um certo mito, né, que ainda não foi confirmado exatamente, que plantas aberrantes, então, que têm características disformes, seriam essas as poliploides também? E eu não vi ainda nenhuma confirmação disso em termos, assim, da literatura que eu já acessei, né? Então, teria que fazer o teste, realmente. Os testes não são tão acessíveis, mas eles existem e seria um caso aí para se avançar o conhecimento nisso sim, mas não existe fundamentação teórica em tudo que eu já acessei sobre o assunto, né? Essa parte mesmo da indução de poliploidia foi um dos temas do meu doutorado que eu desenvolvi parte experimental na Universidade da Flórida. E assim, o fato que ocorre é que uma planta poliploidizada seria aquela que consegue se obter a mudança no número de cromossomos dela. Então, nas plantas, isso é possível. Em organismo animal, um único cromossomo traz um problema terrível. Já plantas não. As plantas podem ter seus jogos de cromossomos, né? No caso, por exemplo, a Cattleias tem 40. Ela pode chegar a duplicar, se transformar em 80. 80 cromossomos
E maravilha, a planta está crescendo bem, é forte, rústica, sobrevive e principalmente trazem características mais avançadas daquilo que nós avaliamos melhor nas plantas, né? Então, intensidade de cor, forma técnica e tal. Seria um assunto extenso, realmente, acho que só numa única live talvez não esgota ainda o assunto, né? Eu cheguei a publicar em periódicos de divulgação, né, que foi o informativo da Associação da Catleya Valcriana, né, o informativo da CW. Existe um número que remonta, se não falha a memória, das últimas edições de 2013, então já faz aí quase 7 anos isso, que está publicado lá, e depois eu deixo o meu contato, eu posso divulgar isso daí também, porque eu tenho eles todos digitalizados, não tenho mais no papel, porém tenho eles no formato digital. E por meio dali tem como ter uma ideia um pouco melhor do que significa, né, para as plantas essa poliploidização. E não é a reinvenção da roda, não, isso já existe. A poliploidização em plantas, existem muitas plantas cultivadas, nossa, eu diria que um bom percentual são plantas poliploides. Legal, legal, legal. Muito legal. Renato, o pessoal perguntou de meristema, já são 8 e 9h47. Meristema Nossa, também é um termo que a gente falou hoje, né? Que é é verdade. complexo para falar por que não está funcionando, por que muito meristema não confirma. Ah, e meristema de sofrendo de serra amarela está confirmando, de valquiriana feiticeira. É uma dúvida que muita gente tem. Então, eu acho que vai ter que também ficar para uma outra live específica, até mesmo porque para a gente ter esse repeteco, né? Isso, e a própria questão de não conseguir isso provavelmente tem a ver com a haploidia aí, mas uma questão de uma quimera, então muitos termos aí que são fora da realidade, né? E Uhum. que poderão sim ser esgotado esse assunto, né? Mas o que seria bem o meristema? Seria então uma parte da planta, não seria bem uma célula, mas seria um aglomerado da planta, Uhum. né? Que é um tecido, então ó, várias células, né? De uma planta, não forma ainda um órgão da planta, não forma exatamente uma raiz, um broto inteiro. É um aglomerado de células, né? Uma parte da planta que pode ser multiplicado indefinidas vezes. E isso, inclusive, existe a questão direta, mas existe também a indireta, em que nós lançamos mãos aí de alguns recursos e que consegue, portanto, obter um maior número de plantas. E aí que existe um certo problema. Esse maior número de plantas ele leva à infidelidade genética. Então eu consigo ter um maior número de plantas, porém sem as características idênticas à planta-mãe, muito embora elas são um pedaço realmente da planta-mãe. Então existem mais meandros aí que alteram essas características, né? Mas, Pessoal, Leonardo, pode falar, pode falar. só pelo fato que o horário está avançado também, e eu queria mostrar aqui, concluir, porque, como eu te disse, né, eu acredito À que vontade. é, a exemplificação, né, a ilustração fica maior do que muitas palavras, né? Eu adoro uma planta, tenho assim uma, uma admiração muito forte por uma planta, felizmente até brasileira, né? Que eu consegui por uma amiga, né? Gentilmente me cedeu também, a amiga Cibele Mantovani, do Orquidário Mantovani em Itápolis, São Paulo, que é uma planta que ela consegue realizar todo o ciclo dela dentro do vidro. Opa, e ela tá daqui. É essa planta aqui, olha, trata-se da Ericina pusila. Então, olha Ah, lá, consegue olha, visualizar por aqui, olha, talvez trazer aqui fica mais claro. dá para ver. Olha só, Agora sim. essa planta, ela germina, nasce, então ela cresce e chega a florir, tudo dentro do vidro. Olha só, a planta está dentro ainda num cultivo in vitro. Isso em próximo aí de 15 até 18 meses, uma vez semeado. Então ela chega à idade adulta dentro do vidro. Isso é impressionante, porque no qualquer orquídea eu conseguiria isso no mínimo aí por volta de 2 anos e meio a 3, né? E eu consigo, na metade desse tempo, ainda in vitro, né? E aí que ela é um modelo. Então ela é a Gisele Bündchen aí entre as orquídeas, né?
Olha que interessante, ela é a planta modelo. A gente fala modelo, assim, porque é a planta própria para poder estudar o ciclo de vida da planta. Quer dizer, quais são os requerimentos nutricional que a planta tem, crescimento, característica fisiológica, né, questão hormonal, do ciclo de vida, o que tem aqui em termos de biomoléculas que são alteradas e que trazem aí as questões apropriadas para essa família de plantas. Então, essa aqui é a Ericina pusila, também já foi denominada de Psigmorix pusila, e antes disso era chamada de Oncidium pusila. Então, vejam, a flor é bem semelhante, né? Uma Oncidium amarela e toda menor, né? Tem o formato realmente de uma Oncidium. E isso é essencial para se entender e, por que não, até se desenvolver o melhoramento de plantas, por exemplo, do gênero Tolumia, né? Com esse tipo de planta. Então ela... E é um mimo, né? Ela é realmente um terrário, olha. A Um planta está terrário, isso aqui. aí. Ela é perfeita como um presente, como uma coisa, né, um souvenir, uma coisa muito interessante, porque eu tenho aqui a planta adulta, florida, eu tenho ela também no orquidário, né, é assim, né, olha, essa é a planta, aqui ela já está ex-vitro, né, ela já está fora do vidro, olha ali. Até tem a característica ali de um fruto, esse fruto já tem ali próximo de 5 meses, é um fruto maduro já praticamente, pronto para poder ser germinado. Mas ela tem esse formato de leque e é uma planta que habita aí as matas úmidas, tá? Das Américas, América Central, América do Sul. No Brasil ocorre, né? Ainda enquanto houver paisagem florística, né? De pé, né? Pode existir também de forma natural essas plantas. Mas enfim, por que não isso aqui ser as fontes, então, de recursos genéticos para as nossas plantas cultivadas, né, de forma aí, artificial? Eu gosto muito dessa planta e acho que isso é uma característica, assim, e um dos benefícios, né, que nós temos no cultivo in vitro, né? Eu vi até alguns comentários ali também, né? Qual é o seu nome, né, tal? O nosso nome comercial, ele é o anagrama da palavra Catleya. Então ela ficou meio diferente, né? É o nome Aieutach. E é a Catleya escrita de trás para frente. Exatamente porque Legal. nós cultivamos, né, principalmente esse gênero de plantas, que é um gênero de plantas de orquídeas, né? É um gênero exclusivamente neotropical, é a mais cultivada, né? E que o nosso país aí é riquíssimo nessas plantas, né? De orquídeas do gênero Catleya. O Brasil, sem dúvida, tem aí a grande maioria dessas espécies nativas e que aí abrilhantam as nossas coleções. Renato, cara, brigadão. Um domingo à noite. Pessoal, quando que vocês teriam um domingo à noite assim, né? Sentados na sua casa, no seu conforto, com tamanho conhecimento, tudo isso grátis Obrigado. aí. Então, Renato, pô, cara, brigadão. Faz aí pra gente aí, fala contato de vocês, onde vocês se localizam. Tem ainda, a gente consegue ter mais 6 minutinhos. Então, o nome de vocês, onde vocês localizam, como que o pessoal faz para ter acesso ao laboratório, a vocês, enfim, fica à vontade aí, cara. Bom, só eu que tenho a agradecer, viu, Leonardo, mais uma vez pela oportunidade, assim, de ter estendido esse momento aqui para lidar, para falar daquilo que eu mais gosto de falar. Então, essa é a minha Mas praia. Às vezes calma que vai ter mais. Calma, é só a primeira live, hein? Calma. Legal, estamos à disposição. O que acontece, assim, que isso aí eu nado de braçada, realmente, às vezes até eu perco o foco um pouco e vou muito adentrando a questões muito particulares, né? Mas, Não, foi assim, ótimo. isso daí é o fruto do nosso trabalho também. A gente que aqui é uma microempresa pequena, que não é só o laboratório, né? Eu tenho paixão nessa parte, mas a gente tem um orquidário, na verdade, né? E aí que vem a IOTAC, que vem então é só a fazer a inversão da palavra Catleya, né? É, no Facebook mesmo, né? Eles não, o nome é a IOTAC multiplicação de orquídeas.
no Facebook, ele não aceitava multiplicação de orquídeas. Aí pôs laboratório, ele não aceitava laboratório. Aí ficou como laboratórios, a única maneira como aceitava. Aí ficou meio um nome um pouco estranho, né? Mas tá como esse nome. E existe também a nossa página na internet, iotaclab.com.br. Tem algumas descrições ali, algumas outras características, né, daquilo que a gente lida. Então, nós fazemos assim, a semeadura assim, de orquídeas, mas nós fazemos também, nós temos aqui plantas, né? Então, temos plantas, orquídeas, claro, né? Mas de nossa coleção e que são usadas então para esses processos de melhoramento, né? Entram aí nos cruzamentos que nós fazemos e disponibilizando também na forma de seedlings. E outra coisa que nós lidamos aqui também, que eu até chamei, acabou tendo um aspecto prático forte também, é uma prática dentro do laboratório, né, para que entendeu quais são esses processos todos, né? Então você começa desde ter que preparo do meio de cultura, até fazer a semeadura, faz recultivo, tem um frasco pronto, então tem um frasco desse daqui inteiro já, e que faz a climatização dele. Então, quer dizer, eu posso fazer tanto na forma de um vaso coletivo, que é um vaso comunitário, né? Ou muda-muda, que eu faço individual, na forma daquele, o denominado plug, né? Feito a partir da fibra de coco. Então, quer dizer, entende todo esse processo. E todo o curso, ele é apostilado, né? Então, é uma vivência prática. Infelizmente, a gente não consegue expor isso de forma virtual, né, à distância, porque é preciso sentir, né? É preciso estar aqui presente. Às vezes a gente pode até passar essa questão teórica, mas a prática fica falha pela questão dos equipamentos, da estrutura. E é nisso que nós lidamos, né? Então a gente faz aí do nosso trabalho aquilo que a gente pode contribuir para que termos, então, plantas mais avançadas. Tá ótimo. Pô, Renato, mais uma vez, cara, muito obrigado. A gente precisa de pelo menos mais umas 4 horas aí, né? Igual o live de sertanejo, para a gente conseguir alcançar tudo. Mas, assim, brigadão mesmo, de coração. E, infelizmente, a hora já está avançando e o Instagram boicota a gente. Queria agradecer, tá? Pessoal, o Renato já disponibilizou o contato. Se precisar, pode procurar o pessoal do Diário das Orquídeas. Se não foi alguém aqui do Diário das Orquídeas, vai estar passando toda essa informação para vocês. E, Renato, cara, brigadão mais uma vez. Só tenho a agradecer. Se prepara, mês que vem tem outro, tá? Estamos à disposição. Valeu. Então tá bom. Ó, brigadão. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço, Renato. Outro abração. Boa noite. Tchau, tchau. Bem, pessoal, foi isso daí a live. Acho que todo mundo gostou muito. Dá tchau para todo mundo. Um beijão aí para todo mundo. Parabéns aí para quem ficou, né? Semana que vem a gente tem uma outra live. Mês que vem a gente tem outra live com o Renatinho. Vamos lá. Quem conhecer ele a partir da gente ou que já conhece, provoca ele lá, fala: Renatinho, tem que fazer outra live, tá bom? Então isso é muito importante pra gente. Vamos fazer outra live porque, pessoal, a gente tem que dar valor a essas pessoas. São essas pessoas que fazem diferença na orquidofilia, que multiplica, entende? Isso é fundamental para a orquidofilia. Essa é a verdadeira orquidofilia, entende? Esses caras dedicam a vida ao melhoramento genético. Isso daí a gente tem que dar valor. É um trabalho científico. Vocês repararam, sim, o desenvolvimento dele. Isso a gente tem que entender que é fundamental para a orquidofilia. Não adianta você olhar apenas para essa parte de exposição, de cultivo. Isso é super necessário, mas essa parte por trás de tudo isso, esses bastidores, vocês precisam entender e valorizar cada dia mais. Beleza? Então, isso que eu queria dizer. Semana que vem, se Deus quiser, tá? A gente vai apresentar para vocês uma coisa top do mesmo jeito, tá? Uma pessoa dos Estados Unidos vai fazer uma live com a gente. Depois, saindo daqui, a gente vai voltar a bater um papo lá, tá? A pessoa é do meio acadêmico e é algo assim
super especial também. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu estou muito empolgado e era isso aí que eu queria falar. Galera, quem conheceu o Renatinho, agradece ele lá também, tá? Eu pedi, perturbei ele, agradece novamente, que é um cara super ocupado e se disponibilizou a vir aqui no domingão à noite. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Quem precisar de alguma coisa, me chama aqui no privado, inbox, ou no WhatsApp, ou no YouTube. Valeu? Um beijão, Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Muito bom começar a semana assim. Tchau, pessoal. Valeu!